Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 351 e 352. Ó meu Deus, como é doce sofrer por vós, sofrer nos mais ocultos recônditos do coração e no maior segredo, arder em sacrifício por alguém notado, puro como um cristal, sem nenhum consolo nem compaixão. O meu espírito arde de amor ativo. Não perco tempo em fantasias e aproveito cada um dos momentos porque ele me pertence. O passado já não me pertence. O futuro não é meu. Procuro aproveitar o tempo presente com toda a alma. 4 de janeiro de 1935, parágrafo 352. Primeiro capítulo. Neste capítulo, a Madre salientou a vida da fé e a felicidade, mesmo nas pequenas coisas. Em meio desta reunião e do capítulo, ouvi de Jesus estas palavras: desejo que haja em vós mais fé nos momentos presentes. Que grande alegria me traz a fidelidade da minha esposa nas mínimas coisas. Então, olhei para o crucifixo e vi que Jesus tinha a cabeça virada para o refeitório e que os seus lábios se moviam. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 353 e 354. Quando falei disso à Madre Superiora, ela respondeu-me: a irmã está vendo como Jesus exige de nós, vivamos pela fé. Quando a Madre afastou-se para a capela e eu limpava a sala, ouvi essas palavras: diz a todas as irmãs que eu exijo que vivam pelo espírito da fé em relação às superiores, no momento presente. Pedi, entretanto, ao confessor que me liberasse dessa obrigação. 354. Quando eu estava conversando com certa pessoa que devia pintar a imagem, mas que por certas razões não estava pintando, ouvi durante a conversa com ela essa voz na alma: desejo que ela seja mais obediente. Compreendi que os esforços, ainda que sejam os maiores, se não tiverem o selo da obediência, não são agradáveis a Deus. Estou falando da alma religiosa. Ó Deus, como é fácil conhecer a vossa vontade na vida religiosa. Nós, almas consagradas, possuímos de manhã à noite bem definida a vontade de Deus, e nos momentos de incertezas temos as superioras pelas quais Deus nos fala. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 355, 1934 e 1935. Véspera do Ano Novo. Recebi autorização para não me deitar e ficar rezando na capela. Uma das irmãs pediu que eu oferecesse por ela uma hora de adoração. Concordei e fiquei rezando por ela uma hora inteira. Durante a oração, Deus deu-me a conhecer como lhe era muito agradável essa pequena alma. Ofereci a segunda hora de adoração pela conversão dos pecadores e tentava desagravar a Deus, especialmente pelas ofensas nesse precioso momento. Oh, quanto Deus está sendo ofendido! Ofereci a terceira hora na intenção do meu diretor espiritual. Rezei com fervor, pedindo luzes para ele num assunto particular. Finalmente, soaram as 12 badaladas, a última hora do ano. Terminei-a em nome da Santíssima Trindade e também comecei a primeira hora do ano em nome dela.
Pedi a bênção a cada uma das pessoas e olhei com grande confiança para o ano novo. Com a certeza será prodigno em sofrimentos. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 356. Ó hóstia santa, na qual está encerrado o testamento da misericórdia de Deus para nós, e especialmente para os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrado o corpo e o sangue de nosso Senhor, como testemunho da infinita misericórdia para conosco e especialmente para com os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrada a vida eterna da infinita misericórdia concedida copiosamente a nós e especialmente aos pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrada a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo para convosco e especialmente para com os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrado o infinito preço da misericórdia que pagará todas as nossas dívidas e especialmente dos pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrada a fonte da água viva que brota da infinita misericórdia para convosco e especialmente para os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrado o fogo do amor mais puro que arde no seio do Pai eterno, como num abismo de infinita misericórdia para conosco e especialmente para com os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrado o remédio para todas as nossas doenças, que flui da infinita misericórdia como de uma fonte para nós e especialmente para os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrada a união entre Deus e nós, pela infinita misericórdia para conosco e especialmente para com os pobres pecadores. Ó hóstia santa, na qual está encerrados todos os sentimentos do dulcíssimo coração de Jesus para conosco e especialmente para com os pobres pecadores. Ó hóstia santa, nossa única esperança em todos os sofrimentos e contrariedades da vida. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio às trevas e às tempestades interiores e exteriores. Ó hóstia santa, nossa única esperança na vida e na hora da morte. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio aos insucessos e às profundas incertezas. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio às falsidades e traições. Ó hóstia santa, nossa única esperança nas trevas e nas perversidades que cobrem a terra. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio da saudade e da dor em que ninguém nos compreende. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio dos afazeres e da monotonia da vida cotidiana. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio das ruínas das nossas anseios e dos esforços. Ó hóstia santa, nossa única esperança em meio dos ataques do inimigo e das investidas do inferno. Ó hóstia santa, confio em vós quando as dificuldades superarem as minhas forças, quando eu ver ineficaz os meus esforços. Ó hóstia santa, confio em vós quando as tempestades agitarem o meu coração e o espírito atemorizado inclinar-se ao desespero. Ó hóstia santa, confio em vós quando o meu coração tremer e quando o suor mortal cobrir a minha fronte. Ó hóstia santa, confio em vós quando tudo conspirar contra mim e o negro desespero penetrar na minha alma. Ó hóstia santa, confio em vós quando a minha vista se apagar para tudo que é terrestre e o meu espírito ver pela primeira vez
os mundos desconhecidos. Ó hóstia santa, confio em vós quando os meus trabalhos superarem as minhas forças e o insucesso me acompanhar continuamente. Ó hóstia santa, confio em vós quando o cumprimento da virtude me parecer difícil e a natureza se revoltar. Ó hóstia santa, confio em vós quando os golpes do inimigo forem desferidos contra mim. Ó hóstia santa, confio em vós quando os trabalhos e os esforços forem condenados pelo homem. Ó hóstia santa, confio em vós quando soar sobre mim vosso juízo. Então confiarei no oceano da vossa infinita misericórdia. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 357 e 358. Ó Santíssima Trindade, confio em vossa infinita misericórdia. Deus é meu Pai e eu, portanto, sua filha. Tenho todos os direitos ao seu divino coração, e quanto maiores as trevas, tanto mais completa deve ser a nossa confiança. 358. Não compreendo como é possível não confiar naquele que tudo pode. Com Ele tudo, e sem Ele nada. Ele é o Senhor e não permitirá, nem consentirá que sejam confundidos aquele que puserem nele toda a sua confiança. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 359, 10/1/1935, quinta-feira. À noite, durante a bênção, começaram a atormentar-me estes pensamentos. Tudo isso que tinha dito sobre essa grande misericórdia de Deus não será, talvez, apenas uma mentira ou uma ilusão? Quis refletir um momento sobre isso. Então ouvi uma forte e clara voz no meu interior. Tudo o que disseste sobre a minha bondade é verdade, mas não existem expressões suficientes para glorificar a minha bondade. Essas palavras eram tão cheias de vigor e tão claras que daria a minha vida para a prova que são de Deus. Reconheço-as pela profunda paz que nessas ocasiões me acompanham e continua comigo. Essa paz me dá um vigor e uma força tão grande que todas as dificuldades, contrariedades e sofrimentos e até a própria morte nada me representam. Esta luz fez-me perceber que são muito agradáveis a Deus todos os esforços que estou empreendendo para que as almas conheçam a misericórdia do Senhor. Isso me causa uma alegria tão grande que não sei se no céu pode haver uma maior. Oh, se as almas quisessem ouvir ao menos um pouco a voz da consciência e o clamor, ou melhor, a inspiração do Espírito Santo. Digo ao menos um pouco, porque se nos entregarmos uma vez à influência do Espírito Santo, Ele mesmo completará o que falta em nós. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 360, ano de 1935. Jesus gosta de entrar nos mínimos detalhes da nossa vida e muitas vezes satisfazer os meus desejos secretos, que frequentemente oculto, embora saiba que diante dele nada se pode esconder. No novo ano, temos o costume de tirar a sorte aos padroeiros.
particulares para o ano todo. De manhã, durante a meditação, despertou em mim um desses desejos secretos de que Jesus Eucarístico fosse o meu padroeiro particular, também para este ano, como anteriormente. Contudo, ocultando esse desejo diante do meu amado, falava com ele de tudo, menos de que queria tê-lo como padroeiro. Quando fomos ao refeitório para o café da manhã, após fazermos o sinal da cruz, começamos a tirar a sorte dos padroeiros. Quando me aproximei dos santinhos em que estavam escritos os nomes dos padroeiros, peguei um ao caso, mas sem o ver imediatamente, pois queria mortificar-me por alguns minutos. Então ouvi uma voz na alma: sou o teu padroeiro, lê. Nesse momento, olhei a inscrição e li: padroeiro para o ano de 1935, Santíssima Eucaristia. O meu coração estremeceu de alegria. Afastei-me secretamente do grupo das irmãs e fui ter com o Santíssimo Sacramento, ainda que por um breve tempo. E aí dei vazão aos sentimentos do meu coração. Contudo, Jesus admoestou-me docentemente que devia permanecer neste momento junto com as irmãs. Eu fui imediatamente obedecendo às regras. Deus Trino e Uno. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 361 e 362. Inconcebível na grandeza da misericórdia para com as criaturas e especialmente para com os pobres pecadores. Revelastes o abismo da vossa misericórdia inconcebível e sempre impenetráveis a qualquer mente, humana ou angélica. O nosso nada e a nossa miséria afundam na vossa grandeza. Ó bondade infinita, quem vos glorificará dignamente? Haverá uma alma que vos compreenda no vosso amor? Ó Jesus, existem tais almas, mas são tão poucas. 362. Um dia, durante a meditação da manhã, ouvi essa voz: eu mesmo sou o teu diretor, fui, sou e serei. Mas, já que pedistes uma ajuda visível, dei-te e escolhi eu mesmo, antes que eu pedisse, porque assim o exige a minha causa. Fica sabendo que os erros que comete contra ele ferem o meu coração. Evita especialmente a arbitrariedade, que na mínima coisa esteja o selo da obediência. Pedi perdão ao Senhor por esses erros, com o coração humilhado e contrito. E também pedi perdão ao diretor espiritual e decidi nada fazer, antes que fazer muito e mal. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 363 e 364. Ó bom Jesus, agradeço-vos por essa grande graça, isto é, que me dais a conhecer quem sou por mim mesma, miséria e pecado, mais nada. Só uma coisa posso fazer por mim mesma, isto é, ofender-vos, ó meu Deus, porque a miséria nada mais consegue fazer, além de ofender-vos, ó bondade infinita. 364. Em determinado momento, pediram-me orações por uma certa alma. Resolvi fazer logo uma novena à misericórdia do Senhor, a essa novena acrescentar uma mortificação, isto é, usar a correntilha.
em ambos os pés durante a Santa Missa. Exercitei-me por 3 dias nessa mortificação. Quando fui confessar-me, disse ao diretor espiritual que, com permissão presumida, empreendi essa mortificação. Pensei que o diretor espiritual não teria nada contra isso. E, no entanto, ouvi o contrário, isto é, que sem permissão nada fizesse sozinha. Ó meu Jesus, novamente há arbitrariedade. Mas não desanimo com as minhas quedas. Sei bem que sou miserável. Por razões de saúde não recebi a autorização e admirou-se o diretor espiritual de que eu pudesse, sem a sua licença, exercitar-me em mortificações maiores. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 365 e 366. Pedi perdão pela minha arbitrariedade, ou antes por me guiar por permissões presumidas, e pedi que me indicasse outra. O diretor espiritual substituiu-a por uma mortificação interior, isto é, que durante a uma das santas missas eu devia refletir por que é que Jesus consentiu em receber o batismo. Essa meditação não era uma mortificação para mim, pois pensar sobre Deus é um deleite e não mortificação. Mas havia aí a mortificação da vontade, por estar fazendo não o que é do meu agrado, mas o que me foi mandado. E nisso consiste a mortificação interior. Quando me afastei do confessionário e comecei a cumprir a penitência, ouvi essas palavras: concede a graça àquela alma pela qual me pedistes, mas não pela tua mortificação, que tu mesma escolhestes, mas apenas pelo ato da total obediência diante do meu representante. É que dê a graça a essa alma pela qual me pediste e suplicaste misericórdia. Fica sabendo que quando mortificas em ti a vontade própria, então a minha vontade reina em ti. 366. Ó meu Jesus, tende paciência comigo, tomarei mais cuidados para o futuro, não confiando em mim, mas na vossa graça e bondade, que são tão grandes para mim, que sou miserável. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 367. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer que, quando lhe peço alguma coisa na intenção que frequentemente me recomenda, está sempre pronto a conceder suas graças, embora as almas nem sempre queiram aceitá-las. Jesus disse: meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas, e especialmente para com os pobres pecadores. Oxalá possam compreender que eu sou para eles o melhor Pai, que por eles jorrou do meu coração o sangue e a alma, como de uma fonte transbordante de misericórdia. Para eles resido no sacrário e, como Rei da misericórdia, desejo conceder-lhe graças às almas, mas não querem aceitá-las. Ao menos tu vem visitar-me com a maior frequência possível e toma essas graças que eles não querem aceitar, pois com isso consolarás meu coração. Oh, como é grande a indiferença das almas para com tanta bondade, para com tanta prova de amor. O meu coração se enche somente de ingratidão, de esquecimento por parte das almas que vivem no mundo. Para tudo tem tempo, apenas não tem tempo para vir buscar as minhas graças.
Portanto, dirijo-me a vós, almas escolhidas, e serás que também vós não compreendeis o amor do meu coração? Também aqui decepcionou-se o meu coração, pois não encontro a total entrega ao meu amor. Tantas reservas, tantas desconfianças, tantas preocupações. Para o teu consolo, direi que existe almas que vivem no mundo, que me amam sinceramente. Permaneço com prazer nos seus corações, mas não são muitas. Existem também nos conventos almas que enchem de alegria o meu coração. Nelas estão gravadas minhas feições e por isso o Pai Celestial olha para ela com especial predileção. Elas serão o alvo da admiração dos anjos e homens, mas o seu número é muito pequeno. Elas são o baluarte contra a justiça do Pai Celestial e elas alcançam a misericórdia para o mundo. O amor e o sacrifício dessas almas sustentam a existência do mundo. O que mais fere o meu coração é a infidelidade de uma alma por mim especialmente escolhida. Essa infidelidade são lanças que transpassam o meu coração. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 368 e 369. 29 de janeiro de 1935. Nesta terça-feira de manhã, durante a meditação, vi o Santo Padre celebrando a Santa Missa. Após o Pai Nosso, estava conversando com Nosso Senhor sobre esse assunto que Jesus me mandou dizer-lhe. Embora eu não tivesse falado sobre isso com o Santo Padre pessoalmente, pois esses assuntos estão sendo resolvidos por outra pessoa. Neste momento, soube por um conhecimento interior que o Santo Padre estava refletindo sobre esse assunto, que em breve será resolvido de acordo com os desejos de Jesus. 369. Quando antes do retiro de 8 dias, fui falar com meu diretor espiritual e lhe pedir autorização para certas mortificações durante esse período. Não recebi autorização para tudo que pedi, mas apenas para algumas. Recebi autorização para 1 hora de meditação sobre a paixão de Nosso Senhor e para uma certa humilhação. Fiquei um pouco insatisfeita por não ter obtido licença para tudo que tinha pedido. Quando voltamos para casa, entrei para um momento na capela e então ouvi na alma a voz. 1 hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que 1 ano inteiro de flagelação até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti e a mim causa-me grande alegria. Estou admirado de que não renunciastes ainda plenamente à sua vontade própria, mas alegro-me muito porque tal mudança se dará no retiro. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 370 e 371. Neste dia, quando me encontrava na igreja, esperando para me confessar, vi os mesmos raios saindo do ostensório e espalhando-se por toda a igreja. Isso durou todo o tempo da cerimônia. Depois da bênção, os raios saíram para ambos os lados e novamente voltaram para o ostensório. Tinha um aspecto brilhante e transparente, como de um cristal. Pedi a Jesus que se dignasse acender o fogo do seu amor em todas as almas tíbias. Sobre esses raios, o coração se aquecerá, ainda que seja frio como um pedaço de gelo, ainda que seja duro como uma pedra, se desfazerá tudo isso em pó. 371. Retiro de 8 dias.
Jesus, Rei da misericórdia, neste momento novamente encontro-me a sós convosco. Por isso suplico-vos, por todo o vosso amor, de que está inflamado o vosso divino coração, destruí em mim completamente o amor próprio e, por sua vez, inflamai o meu coração com o fogo do vosso amor puríssimo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 372 e 373. À noite, terminada a conferência, ouvi estas palavras: Eu estou contigo. Neste retiro, eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te falte forças para cumprir os meus desígnios. Por isto, neste retiro, riscarás por completo tua vontade própria, e em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fica sabendo que isso te custará muito, por isso escreve numa folha em branco estas palavras: A partir de hoje, não existe em mim a vontade própria. E risca. E do outro lado, escreve estas palavras: A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Não te assustes com nada. O amor te dará forças e facilitará o cumprimento. 373. Na meditação fundamental sobre o fim, ou seja, sobre a escolha do amor, a alma tem que amar, tem necessidade disso. A alma tem que derramar o seu amor, nem no lodo, nem no vazio, mas em Deus. Como me alegro quando reflito sobre isso, porque sinto claramente que Ele somente está no meu coração. Unicamente Jesus. As criaturas eu amo na medida em que me ajudam na união com Deus. Amo a todos os homens, porque vejo neles a imagem divina. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 374, 4 de fevereiro de 1935. Ela risca no diário e diz: De hoje em diante não haverá em mim vontade própria. No momento em que ajoelhei para riscar a minha vontade própria, como o Senhor me mandou, ouvi na minha alma esta voz: A partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus, porque tu nada será julgada. 4/2 de 1935 ainda, e ela diz: A partir de hoje, cumprirei sempre a vontade de Deus, em toda parte, sempre e em tudo. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 375. Trabalho interior particular, ou exame de consciência, da renúncia de si, da vontade própria. Primeiro, a abnegação da inteligência, isto é, submissão da mesma à inteligência daqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus. 2. A abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus, que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus e que está contida na regra da nossa congregação. 3. Abnegação do julgamento, isto é, aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar ou raciocinar. 4. Abnegação da língua. Não lhe consentirei a mínima liberdade. Num só caso, lhe permitirei liberdade total, isto é, na proclamação da glória de Deus. Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar a minha língua, para que com ela não fira o próximo.
Por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me fala do silêncio. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 376. Meu Jesus, confio que a vossa graça me ajudará a cumprir estes propósitos. Embora os pontos acima estejam contidos no voto da obediência, desejo exercitar-me nisso de maneira especial, já que se trata de uma essência mesmo da vida religiosa. Jesus misericordioso, peço-vos ardentemente, dai luz à minha inteligência para que eu possa melhor conhecer a vós, que sois o Ser infinito, e para que possa conhecer melhor a mim mesma, que sou apenas o nada. Fragmento do Diário de Santa Faustina, parágrafo 377. Da Santa Confissão. Dela devemos tirar 2 proveitos. Primeiro, vamos à confissão para buscar a cura. Segundo, para sermos formados, já que nossa alma, como uma pequena criança, necessita de contínua formação. Ó meu Jesus, compreendo profundamente essas palavras e sei, por experiência própria, que a alma não consegue ir longe com suas próprias forças. Terá muito trabalho e nada fará para a glória de Deus. Erra continuadamente, visto que a nossa mente é obscurecida e não consegue discernir a própria causa. Em 2 coisas prestarei atenção especial. Primeiro, escolherei para a confissão o que mais me humilha, ainda que seja uma insignificância, mas algo que muito me custe, e por isso mesmo devo dizê-lo. Segundo, exercitar-me-ei na contrição, não somente por ocasião da confissão, mas despertarei em mim mesma o arrependimento perfeito em cada exame de consciência, e especialmente à noite. Uma palavra ainda: a alma que deseja sinceramente progredir na perfeição deve observar estreitamente os conselhos que lhe foram dados pelo diretor espiritual, tanta santidade quanta dependência. Fragmento do Diário de Santa Faustina, parágrafo 378. Em determinado momento, quando conversava com meu diretor espiritual, vi inteiramente, mais rapidamente que num relâmpago, a sua alma em grande sofrimento, num tal martírio que só poucas almas o experimentam. Este sofrimento provém dessa obra. Virá o tempo em que esta obra, que Deus tanto recomenda, será como que totalmente destruída, e depois disso, a ação de Deus se manifestará com grande força, que dará testemunho da verdade. Ela será um novo esplendor para a Igreja, ainda que há muito tempo nela já existe. Que Deus é infinitamente misericordioso, ninguém pode negar, mas Ele deseja que todos saibam disso, antes que venha a segunda vez como juiz. Quer que seja primeiro as almas que conheçam-o como o Rei da Misericórdia. Quando esse triunfo sobrevier, nós já estaremos na vida nova, na qual não há sofrimento. Mas antes disso, a alma dele será saciada de amargura à vista da ruína dos seus esforços. Contudo, essa destruição será apenas ilusória, visto que Deus não muda o que uma vez tenha decidido. Mas ainda que a destruição seja aparente, o sofrimento será bem real. Quando isso sucederá, não sei. Quanto tempo vai durar, não sei.
Mas Deus prometeu uma grande graça, especialmente a ti e a todos, que proclamarem essa minha grande misericórdia. Eu mesmo os defenderei na hora da morte como a minha glória. E ainda que os pecados das almas fossem negros como a noite, quando o pecador recorrer à minha misericórdia, presta-me a maior glória e é a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então o demônio treme diante dela e foge até o fundo dos infernos. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 379 e 380. Durante uma adoração, Jesus me prometeu: as almas que recorrerem à minha misericórdia e aquelas que glorificarem e anunciarem aos outros a minha grande misericórdia, na hora da morte, eu as tratarei de acordo com a minha infinita misericórdia. O meu coração sofre, disse Jesus, porque até as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. A convivência delas está imbuída de uma certa desconfiança. Oh, como isso fere o meu coração! Lembrai-vos da minha paixão, e se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. 380. Não faço nenhum movimento, nenhum gesto de acordo com o meu gosto, porque estou presa pela graça, mantendo-me sempre atenta ao que mais agrada a Jesus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 381 e 382. Numa meditação sobre a obediência, ouvi essas palavras. Nesta meditação, o sacerdote está falando, excepcionalmente, para ti. Fica sabendo que eu tomo emprestada a boca dele. Pronunciava escutar tudo com maior atenção e aplicava tudo ao meu coração, como em toda a meditação. Quando o sacerdote disse que a alma obediente torna-se cheia de poder de Deus, sim, quando és obediente, retiro-te a tua fraqueza e, em compensação, durante a minha força. Fico muito admirado de que as almas não queiram fazer esta troca comigo. Eu disse ao Senhor: Jesus, iluminai a minha alma, porque de uma outra forma também eu posso compreender estas palavras. 382. Sei que não vivo para mim, mas para um grande número de almas. Sei que as graças que me são concedidas não são apenas para mim, mas para as almas. Ó Jesus, o abismo da vossa misericórdia derramou-se na minha alma, que é apenas o abismo da miséria. Agradeço-vos, Jesus, pelas graças e pelos pedacinhos da cruz que me dais a cada momento da minha vida. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 383. No começo do retiro, vi Nosso Senhor no teto da capela, pregado na cruz, olhando com grande amor para as irmãs, mas não para todas. Havia 3 irmãs para as quais Jesus olhava com severidade. Não sei por qual motivo. Sei apenas que é terrível o olhar de um juízo severo. Este olhar não se dirigia para mim, mas mesmo assim fiquei aterrorizada. E escrevendo isso, estou tremendo toda. Não ousei dirigir a Jesus sequer uma palavra. As forças físicas me abandonaram e pensei que não aguentaria até o fim da conferência. No dia seguinte, novamente, vi a mesma coisa que da primeira vez. Ousei dizer estas palavras: Jesus, quão grande é a vossa misericórdia! No terceiro dia,
repetiu-se novamente o mesmo olhar para todas as irmãs com grande bondade, com exceção dessas três. Então, criei coragem e, incitada pelo amor ao próximo, disse ao Senhor: vós sois a própria misericórdia, como vós mesmo me dissestes. Por isso eu vos suplico, pelo poder dessa misericórdia, voltai o vosso olhar bondoso também para essas três irmãs. E se isso não estiver de acordo com a vossa sabedoria, peço-vos uma troca, que o vosso olhar bondoso, que se dirige para a minha alma, seja para elas, e o olhar severo para as almas dela, seja para mim. Então Jesus disse-me essas palavras: minha filha, pelo teu sincero e generoso amor, concedo-lhe muitas graças, embora elas não me peçam. Faço isso por causa da promessa que eu fiz a ti. E neste momento envolveu um olhar misericordioso também para essas três irmãs. O meu coração palpitou de grande alegria ao ver a bondade de Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 384. Quando estive na adoração das 9 horas às 10 horas, ficaram também mais 4 irmãs. Quando me aproximei do altar e comecei a refletir sobre a paixão de Nosso Senhor, logo uma dor terrível encheu a minha alma, por causa da ingratidão de tantas almas que vivem no mundo. Mas doía-me mais a ingratidão das almas, especialmente escolhidas por Deus. Não se pode imaginar nem comparar. À vista dessas ingratidão tão negras, senti como se o meu coração rasgasse. As forças físicas abandonaram-me completamente e caí de bruços, não sendo capaz de ocultar o meu pranto em voz alta. Todas as vezes que me lembrava da grande misericórdia de Deus e da ingratidão das almas, a dor transpassava-me o coração e compreendi quanto isso fere o docíssimo coração de Jesus. Com o coração ardente, renovei o meu ato de oferecimento pelos pecadores. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 385 e 386. Com alegria e de boa vontade, aproximei os lábios do amargor do cálice que tomo diariamente da Santa Missa. É o quinhão que Jesus me destinou para todo o tempo, e este não entregarei a ninguém. Consolarei sem cessar o docíssimo coração eucarístico. Tocarei canções de gratidão nas cordas do meu coração. O sofrimento é, de todos, o mais harmonioso dos tons. Procurarei estar sempre atenta ao que se passa e possa alegrar o vosso coração. 386. Sinto que Deus me permitirá afastar esse véu, para que a terra não duvide da vossa bondade. Deus não está sujeito a eclipses nem a mudanças. É um só e é o mesmo pelos séculos. É a sua vontade, nada se pode opor. Dentro de mim sinto força maior que a humana. Sinto coragem e força pela graça que em mim reside. Compreendo as almas que sofrem contra toda a esperança, pois experimentei em mim mesma esse fogo. Contudo, Deus não permite sofrer além das nossas forças. Muitas vezes vivi esperando contra a esperança e levei a minha esperança até a plena confiança em Deus. Faça-se em mim o que Ele decidiu desde os séculos. Princípio geral. Amém.
Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 387, 388, 389, 390 e 391. Seria muito feio se uma religiosa procurasse alívio no seu sofrimento. Vejam o que a graça e a meditação fazem de maior criminoso. Este moribundo tem maior amor. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. A contrição sincera imediatamente transforma a alma. A vida espiritual deve ser levada a sério e com sinceridade. O amor deve ser recíproco. Se Jesus aceitou por mim todo o amargor, então eu, sua esposa, como prova de amor para com ele, aceitarei todos os amargores. Quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Toda vez que olhar para o crucifixo, perdoarei sinceramente. Pelo batismo, entramos em união com outras almas. A morte estreita os laços do amor. Devo sempre prestar ajuda aos outros. Se eu for uma boa religiosa, serei útil não apenas à congregação, mas a toda a pátria. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 392 e 393. Deus concede as graças de duas maneiras, pelas inspirações e pelas iluminações. Se pedimos uma graça, Deus a dará, mas queiramos aceitá-la. Todavia, para aceitá-la, é necessário a renúncia de si mesmo. O amor não consiste em palavra nem em sentimentos, mas em atos. É um ato de vontade, é um dom, isso é, uma doação. A razão, a vontade, o coração. Temos que exercitar essas três faculdades durante a oração. Ressuscitarei em Jesus, mas primeiro tenho que viver nele. Se não me separar da cruz, então se manifestará em mim o Evangelho. Tudo o que me falta, Jesus completa em mim, e sua graça que age sem cessar. A Santíssima Trindade me comunica sua vida em abundância, pelo dom do Espírito Santo. As três pessoas divinas residem em mim. Deus, quando ama com todo o seu ser, em todo o seu poder e essência. Se Deus me amou assim, como corresponderei eu, sua esposa? Durante uma conferência, Jesus me disse: no cacho escolhido de uvas, és uma uva doce. Desejo que o suco que circula em ti comuniques às outras almas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 394. Durante a renovação, eu vi Nosso Senhor ao lado da epístola, vestido de branco, cingido por um cinto de ouro, segurando na mão uma espada terrível. Isso durou até o momento em que as irmãs começaram a renovar os votos. Então vi uma claridade incomensurável, e diante dessa claridade, uma nuvem branca em forma de pratos de uma balança. Então Jesus se aproximou e colocou a espada num desses pratos, que logo pendeu com todo o seu peso para a terra e quase a atingia. Nesse momento, as irmãs terminaram a renovação dos votos. Então, de repente, vi anjos que tiraram de cada uma das irmãs alguma coisa, depositando-as no vaso de ouro, que tinha como uma forma de um turíbulo. Quando terminaram o recolhimento e colocaram o vaso no outro prato, este imediatamente pesou mais do que o primeiro, no qual estava a espada. Neste momento, saiu uma chama daquele turíbulo, elevando-se até aquela claridade. Então ouvi a voz daquela claridade:
Guardai a espada no seu lugar, pois o sacrifício é maior. Neste instante, Jesus deu-nos a bênção e desapareceu tudo o que eu tinha visto. As irmãs já começaram a receber a Santa Comunhão. Quando recebi a Santa Comunhão, minha alma foi inundada por uma alegria tão grande que nem sei descrever. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 395. 15 de fevereiro de 1935. Viagem por alguns dias à casa paterna, a fim de visitar minha mãe, que estava morrendo. Quando soube que minha mãe estava gravemente doente e já próxima da morte, pedindo que eu a visse, porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer. Imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente a sua mãe, eu desejava ardentemente atender o pedido dela, mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade, sem me importar com a dor do coração. Eu me atinha ao desígnio de Deus. No dia do meu onosmático, 15 de fevereiro, de manhã, a Madre Superiora deu-me uma outra carta da família e concedeu-me a licença para ir à casa paterna, para atender ao desejo e ao pedido da minha mãe, que estava morrendo. Logo comecei a me preparar para a viagem e já à noite parti para Vilna. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 396. Ofereci toda essa noite pela minha mãe, tão gravemente doente, para que Deus lhe concedesse a graça de que os sofrimentos por que estava passando em nada perdesse seu mérito. Durante a viagem, tive uma companhia muito agradável, porque no mesmo comprimento viajavam algumas senhoras de uma confraria mariana. Senti que uma delas tinha um grande sofrimento e que na sua alma se travava uma luta encarnecida. Comecei mentalmente a rezar por ela. Às 11 horas, as outras pararam para um outro compartimento para conversar e ficamos apenas as duas. Eu sentia que minha oração estava provocando nessa alma uma luta ainda maior. Eu não a consolava, mas rezava com fervor ainda maior. Finalmente dirigiu a mim e pediu que lhe respondesse se tinha obrigação de cumprir uma promessa feita a Deus. Imediatamente conheci interiormente que a promessa era essa e respondi: a senhora tem a obrigação absoluta de cumprir essa promessa, porque de outra forma a senhora será infeliz durante toda a sua vida. Esse pensamento não deixará a senhora em paz. Admirada com essa resposta, ela desvendou diante de mim toda a sua alma. Tratava-se de uma professora que, na hora de prestar os exames, fez a Deus a promessa de que eles lhe corressem bem. Se dedicaria ao serviço de Deus, ou seja, ingressaria num convento. Porém, não obstante aos exames terem corrido favoravelmente, deixei-me envolver no turbilhão do mundo e não quis entrar no convento. Mas a minha consciência não me deixa em paz, e apesar das divisões, sinto-me sempre insatisfeita. Depois de uma longa conversa, essa pessoa mudou completamente e disse que logo tomaria as providências para ser aceita numa ordem religiosa. Pediu as minhas orações e senti que Deus não lhe faltaria com a sua graça.
Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 397 e 398. Cheguei a Varsóvia de manhã e às 8 horas da noite já estava em casa. Que alegria para os pais e para toda a família! É difícil descrevê-la. Minha mãe tinha melhorado um pouco, mas o médico não dava nenhuma esperança de cura total. Após os cumprimentos, logo caímos todos de joelho para agradecer a Deus pela graça de nos termos podido reunir todos, mais uma vez na vida. 398. Quando observei como meu pai rezava, fiquei muito envergonhada, porque eu, após tantos anos de vida religiosa, não sabia rezar com tanta sinceridade e fervor, e por isso, incessantemente, agradeço a Deus pelos pais que Deus me deu. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 399 e 400. Como tudo mudou durante esses 10 anos. É difícil de reconhecer. O jardim era tão pequeno e agora é difícil reconhecer. Os irmãos e irmãs eram ainda pequenos e agora não posso reconhecê-los. Todos cresceram e eu me admirei por não encontrar como havia deixado. 400. Estácio me acompanhava todos os dias até a igreja. Eu sentia o quanto essa pequena alma era agradável a Deus. No último dia, quando já não havia ninguém na igreja, fui com ele diante do Santíssimo Sacramento e rezamos juntos o Te-Deum. Após um momento de silêncio, ofereci essa almazinha ao Docíssimo Coração de Jesus. Como eu era capaz de rezar bem nessa pequena igreja, lembrei-me de todas as graças que tinha recebido neste lugar e que então eu não compreendia e das quais tantas vezes abusava, e espantava-me de como podia ter sido cega. Quando eu refletia assim e lamentava a minha cegueira, vi Nosso Senhor brilhando numa beleza indivisível, e Ele me disse bondosamente: minha eleita, eu te concederei graças ainda maiores, para que possa ser por toda a eternidade testemunha da minha misericórdia.